A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu amado e minha amada. Nós queremos hoje dar continuidade a uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração, fazendo um paralelo com a recomendação das autoridades nos últimos dias devido a essa crise de pandemia que assola o Brasil e o mundo, quando as autoridades nos dão uma recomendação rotineira: fique em casa. Deus ministrou algo ao meu coração, dizendo que também para nós existe um lugar recomendado para permanecermos não só em tempos de crise, mas em todos os dias da nossa vida. E esse lugar é na presença de Deus, é na casa do Senhor. No vídeo anterior, falamos desse lugar, baseado no Salmo 27. E hoje eu queria trazer uma palavra ao teu coração, trazendo para você as consequências de se sair da casa do Pai. Talvez você conheça muito bem a parábola do filho pródigo. Jesus contou essa parábola no livro de Lucas, no capítulo 15. E ele disse que certo homem tinha 2 filhos. E o filho mais moço, uma certa ocasião, chega para o pai e diz: pai, dá-me a parte da minha herança. E o pai, então, divide a herança e dá a parte daquele rapaz. Passado não muitos dias, aquele rapaz pega todos os seus bens, talvez tenha convertido alguma coisa em dinheiro, e resolve ir embora para uma terra distante. Perdido, sem direção, sem visão, tomou uma atitude precipitada, porque não era a época de se apossar da herança. E é isso que o inimigo faz com muitos de nós. O inimigo, ele nos cega, ele tira a nossa visão, ele nos faz acreditar que ir embora da casa do Pai e usufruir dos prazeres mundanos que Satanás oferece é melhor que permanecer na casa e no seio do Pai. O inimigo, com os seus pratos de lentilha, com suas oferendas do inferno, ilude muitos nesses dias e principalmente em dias difíceis, em dias de crise, ele leva muitos a acreditar que Deus não vai entrar com providência, que Deus, no tempo certo, não vai entrar com socorro, que Deus não vai guardar. Então ele engana e cega a visão de muitos filhos que, assim como esse rapaz, pede a parte da herança e vai embora para longe da proteção, do cuidado e da provisão do Pai. Esse filho vai embora e diz a palavra de Deus que, passado não muitos dias, vem uma terrível fome sobre aquele país. E então a Bíblia diz que ele já estava sem dinheiro, havia gastado todos os seus bens de forma irresponsável com as meretrizes, ou seja, ele agora está duro, sem dinheiro, longe de casa, longe de um parente, de um amigo. Ele está distante de tudo e de todos. É uma terra que ele não conhece. E é isso que o inimigo faz. Ele nos leva para longe do Pai. Ele nos leva para longe das pessoas que nos amam. E lá ele nos ilude, ele nos engana, nos joga na sarjeta, ele nos humilha, ele nos suja no lamaçal do pecado. Ele faz com que nós venhamos manchar aquilo que Deus planejou para nós, que é sermos imagem e semelhança do Pai. Esse rapaz longe de casa, sem dinheiro, uma fome terrível assolando a terra, ele então resolve arrumar emprego em uma fazenda da região. E lá, provavelmente, era uma terra distante, era uma terra que não tinha os costumes dos judeus, porque diz a Bíblia que esse fazendeiro cuidava de porcos, e nós sabemos que porco é um animal imundo para o judeu, e ali ele vai cuidar de porco. E como se não bastasse estar sem dinheiro, longe da casa do Pai, de uma terra distante, humilhado, tendo que trabalhar de empregado, ele agora é mais humilhado ainda. Ele vai cuidar de porco. Ele vai mexer com aquilo que é imundo aos olhos de Deus. É isso que Satanás faz. Quando nós saímos da casa do Pai, ele nos faz ir mexer no imundo. Ele nos leva para aquilo que é podre, para aquilo que é fedorento. Ele nos humilha, ele nos envergonha nesse mundo que não tem nada para nos oferecer. Eu quero dizer para você que está me assistindo nesse dia: não caia no laço do inferno, porque tudo é ilusão, tudo é engano. Os prazeres desse mundo não podem ser comparados com aquilo que Deus tem preparado para você. Talvez você caiu no laço do inimigo, talvez você foi iludido, ele fez você perder a visão, e você pegou a parte da tua herança, foi embora da casa do Pai, e hoje você está aí, longe de quem você ama e longe de quem ama você.
Talvez você hoje está aí mergulhado no lamaçal do pecado, fedendo ao lamaçal do pecado, está sendo iludido, enganado, pisoteado. Eu quero dizer para você que ainda é tempo. Ainda é tempo de você voltar. Mas a história não termina aí. Diz a Bíblia que, como não bastasse esse rapaz estar cuidando de porco, ele ainda vai mais fundo. Satanás ainda humilha mais esse rapaz. A Bíblia diz que esse rapaz deseja comer as comidas dos porcos. A Bíblia diz que ele desejava comer as alfarrobas, que era comida de porco, era uma vagem comprida que dava de alimento para os porcos. E a Bíblia diz que ele desejava se alimentar daquelas alfarrobas, mas ninguém lhe dava nada. É isso que Satanás faz. Quando você pensa que já chegou no fundo do poço, Satanás ainda te leva mais fundo. Ele ainda te humilha mais, te pisoteia mais. A Bíblia diz que ninguém dava nada para aquele rapaz. Nem comida de porco ele tinha para comer. Mas até então, amado, esse rapaz toma uma atitude. A Bíblia diz que ele cai em si. Usando uma linguagem contemporânea, ele se converte num chiqueiro de porco. Ele diz, eu vou voltar para a casa do pai. Porque muitos empregados na casa do meu pai têm pão com fartura e eu aqui passando necessidade. Vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer para o meu pai, pai, pequei contra ti. Me trata como um dos seus empregados e já é o suficiente. A Bíblia diz que esse rapaz volta. Talvez você está me assistindo. E a minha oração nesse momento é que o Espírito Santo toque no teu coração. A minha oração nesse momento é que o Espírito Santo vá de encontro a você, onde é que você estiver. Ainda que você esteja mergulhado na prostituição, nas drogas, na bebedeira, no adultério, na fornicação, ainda que você esteja até o pescoço mergulhado no lamaçal do pecado, não há poço tão profundo que o amor de Deus não possa alcançar. A minha oração nesse momento é que o amor de Deus te alcance, é que você se converta, mude o percurso, mude o trajeto e volte correndo para os braços do Pai. Esse rapaz volta e diz a Bíblia algo tremendo. Diz a Bíblia que ele vinha de longe e o pai o avistou. Isso me revela uma atitude do pai. Mesmo ele indo embora, a Bíblia não diz quanto tempo isso durou, mas quando ele aponta de longe, na entrada possivelmente daquela fazenda, não foi ele que viu o pai na entrada de casa, foi o pai que de longe o avistou retornando. Quero dizer para você que não foi você quem escolheu o teu pai, foi o teu pai que te escolheu. A Bíblia diz que não foi nós quem escolhemos ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Não foi você quem o amou, ele nos amou primeiro. E a Bíblia diz que aquele pai levanta e vai de encontro ao filho. E o pai sabia que o filho tinha sido irresponsável, tinha sido depravado, tinha gastado toda a herança com as meretrizes. O pai sabia que aquele filho tinha quebrado a cara, tinha manchado o nome da família, cuidando de porcos, tocando naquilo que era imundo. O pai sabe de todas as coisas, não há nada que fique oculto aos olhos do Pai Todo-Poderoso. Nada fica encoberto. O pai sabia de tudo isso. E o pai daquela parábola podia muito bem pegar aquele filho e lhe dar um sermão, lhe dar uma chicotada, pegar um cinto e lhe dar uma surra, colocar ele sentado e humilhar ele. Você manchou o nome da família, você nos envergonhou, eu sabia que você ia quebrar a cara, eu sabia que você ia voltar igual arroz de terceira, todo quebrado. Qualquer um de nós faria a mesma coisa, porque nós avisamos e o Pai nos avisa. A Bíblia diz que o Pai só repreende a quem Ele ama. Quando Ele diz para mim, para você, não vai por aqui, não vai por lá, não toca nisso, não toca naquilo, isso não é seu. A Bíblia, todas as vezes que nos recomenda não fazer algo, é porque Deus sabe que todas as vezes que nós ultrapassarmos aquele limite, nós seremos o maior prejudicado. O pai podia pregar um sermão para o filho, mas ele não fez isso. Sabe o que o pai fez? A Bíblia diz que o pai pulou nos braços daquele filho, encheu ele de beijo, o abraçou, virou para os criados que estavam ao seu redor e disse: ei, psiu, coloca uma roupa limpa nesse garoto. Coloca uma roupa limpa nesse garoto. Sabe o que Deus estava dizendo? E diz para mim e para você: não importa o tamanho do teu pecado, não importa o quão profundo você foi no lamaçal do pecado, não importa o quão sujo Satanás te enfiou na lama, não importa o que ele te fez nesse mundo, Deus é aquele que tem vestes novas para mim e para você.
Quando o pai fala para os criados, troca a roupa desse garoto, ele estava fedendo a lama de porco, ele estava fedendo ao pecado. Mas quando ele diz diante de todos, troca as vestes desse menino, ele estava dizendo, eu não te acuso, pelo contrário, teus pecados estão perdoados, e num lugar de vergonha eu te dou dupla honra. Troca as vestes desse garoto, ainda que o seu pecado seja vermelho como o carmesim, eles se tornarão mais branco que a lã. O pai não para por aí, ele não só perdoa o pecado do filho, manda trocar as vestes, mas ele diz, ei, coloca um anel no dedo desse garoto. Coloca um anel no dedo desse garoto. Sabe o que Deus está dizendo? Lá no mundo, você foi escravizado, você foi humilhado, pisoteado. Lá Satanás exercia autoridade sobre a tua vida. Mas aqui na casa do Pai, você é que exerce autoridade. Eis que vos dou autoridade sobre todo demônio. Na casa do Pai você tem autoridade. Mesmo que você tenha ido embora, mesmo que você tenha se sujado no lamaçal do pecado, se você voltar hoje do lamaçal do pecado para a casa do Pai, Ele é aquele que troca as suas vestes e restitui a autoridade na tua vida. E não só para por aí, o Pai ainda olha para o pé do filho e vê o filho descalço, porque só andava descalço quem era escravo. E o Pai fala para os criados, coloca uma sandália no pé do garoto para fechar. Sabe o que Deus está dizendo? No mundo você era escravizado, mas na casa do Pai você é livre. Verdadeiramente Ele nos libertou. Na casa do Pai você não é escravo do pecado, na casa do Pai você é liberto. Na casa do Pai não há condenação sobre a tua vida. Na casa do Pai há um novo tempo. Na casa do Pai você é nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele não se lembra do teu pecado, Ele lança no mar do esquecimento. Quero dizer para você que hoje me assiste, que existe um boi cevado preparado, aguardando o teu retorno para a casa do Pai. Existe vestes limpas esperando por você. Existe um anel com sinônimo de autoridade, sinônimo de aliança inquebrável, esperando para ser colocado no teu dedo. Existe uma sandália da liberdade esperando por você. Você não é obrigado a ser escravo do pecado. Você não é obrigado a ser escravo de Satanás. Você não é obrigado a desejar aquilo que o mundo te dá. Não só desejar, mas você não é obrigado a se alimentar daquilo que o mundo tem para dar. Existe um alimento que desce do céu para saciar a tua fome. Esse alimento se chama Jesus, o pão vivo que desceu do céu. O pão vivo que desceu do céu para saciar a tua fome. Volta para a casa do Pai. Esse mundo é enganoso, esse mundo não tem nada para te oferecer. A amizade do mundo é inimiga de Deus. Existe uma morada celestial preparada para você. Jesus disse, eu vou preparar a morada. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Existe um lugar preparado para você na casa do Pai. Volte. Ainda é tempo de você voltar para a casa do Pai. Quero dizer para você que tempos de crise, tempos difíceis, são ótimas oportunidades para você voltar para a casa do Pai. Para você voltar para o lugar que você nunca deveria ter saído, porque esse mundo vai te maltratar, vai te chicotear, vai te pisotear, vai te escravizar, mas Deus tem novidade de vida para você. Deus tem um novo tempo, tem uma nova história. Ele tem vestes limpas, Ele tem um anel preparado para colocar no teu dedo, Ele tem sandálias da liberdade para você, e há uma grande festa, um boi cevado esperando para celebrar o teu retorno. Ei, volta para a casa do Pai, que ainda é tempo, e o Pai está sentado esperando por você, porque assim como aquele pai da parábola nunca perdeu a esperança que o filho iria voltar um dia, Deus sempre espera por você de braços abertos. Volta para a casa do Pai, ainda é tempo de voltar, retornar ao princípio, ao jardim. Volta para a casa do Pai. Que Deus abençoe você abundantemente. Que Deus abençoe a tua casa. E que o Espírito Santo agora te incomode. Que o Espírito Santo possa tocar no teu coração. Que o Espírito Santo possa te convencer que o melhor lugar para se estar
é na casa do Pai. Que Deus te abençoe abundantemente em Cristo Jesus, nosso Senhor.